Vamos orar para a gente ter revelação nessa noite. Senhor, obrigado por esse tempo de edificação. Obrigado que o Senhor nos ama. Obrigado que o Senhor está aqui entre nós, conosco, falando ao nosso coração. Deus, ilumina os olhos do nosso coração para a gente compreender a Tua vontade, a Tua perfeita vontade na nossa vida, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia. Você pode colocar o seu celular em modo avião só para você não ser perturbado aí nos próximos 40 minutos? No Vibra, se você puder. Só para você ficar bem pertinho aqui do que Deus quer falar com você. Amém? Quantos dizem amém? Então olha para cá. Vamos supor que um dia você chega em casa, né? Você era pequeno, você tinha 13 anos. E aí sua mãe falou assim, ó, hoje é o seguinte, a partir de hoje nessa casa funciona assim. Toma esse livro aqui. Aí você pega um caderninho de 3 páginas, ela fala, abre o livro. Aí você abre o livro. Aí ela fala, lê o que está escrito aí. Aí você fala assim, 1, lavarás a louça todo dia. Ela fala, você está entendendo? Isso é para você. Aí você fala, tá bom, mãe. Ela fala, lê o próximo. 2, não baterás na cara do teu pai. Aí você fala, amém. Ela fala, lê o próximo. Arrumarás teu quarto de dia, de tarde e de noite. Ela fala, continua lendo aí, você vai ficando cada vez mais triste. O quarto é o seguinte. Fazerás a lição de casa todos os dias. Não deixarás passar um dia sequer. E aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E no final ela olha para você e fala assim, fecha o livro, você está entendendo? Daqui diante vai funcionar dessa maneira. Se você obedecer tudo aí que está escrito nesse livro, eu vou te amar, eu vou te abençoar. E no fim do ano tem Play 6. No fim do ano, você vai viajar com seu irmão, você vai para Disney, Orlando, tudo pago. 15 dias. Se você obedecer tudo isso aí, Pedro, eu vou trazer uma mesada poderosa, 3.000 por mês na sua mão. Mas sabe quantos itens tinha lá? 100. Só que ela olha para você e fala assim, olha no meu olho aqui. Olha no meu olho, moleque. Aí você olha, né? O que foi, mãe? Ela fala assim, ó, é o seguinte, se você descumprir um só, nem que seja uma única vez, tudo está anulado. E não só está anulado, mas virá sobre ti a cinta. Virá sobre ti o castigo infinito. Virá sobre ti a pobreza, não vai ter R$1 aqui nessa casa. Virá sobre ti, tirarei as tuas roupas, darei para o teu próximo. Comerás arroz, feijão e ovo todo dia, nem no frango chegarás perto, muito menos da coxa. Então veja, se você ouve isso, primeiro, você já vai ficar desesperado, porque você sabe que naquele mesmo dia, provavelmente você já vai quebrar uns 3. No Antigo Testamento, o Deus é o mesmo de hoje. Só que ele deu para Moisés um conjunto de regras e ele falou justamente isso para o povo. Se vocês obedecerem tudo que está escrito aí, eu vou abençoar, eu vou prosperar, vocês vão ser amados, vocês vão ser guardados, vocês vão enricar financeiramente falando, vocês vão casar, filho de vocês vai ser top, não vai ter nenhuma nação que vai prevalecer contra vocês. Mas, se vocês errarem uma coisa só, esse monte de maldição virá sobre vocês. Então veja, Deus só estava querendo mostrar uma única coisa para o homem através dessa aliança, que o homem não consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. É impossível pensar que um homem consegue. O caderninho que eu acabei de contar para você tinha 100 itens, mas o de Deus tem mais de 600. E não tem ninguém que consegue cumprir. Você até pode tentar, mas não vai dar. Então veja, o que mudou foi o que aconteceu justamente na cruz do Calvário. A partir da cruz do Calvário, Deus muda o jeito que Ele se relaciona conosco. O jeito que Ele se relaciona. Então veja, o que aconteceu na cruz do Calvário? O que aconteceu? Jesus Cristo, que era completamente perfeito e tinha cumprido toda a lei de Deus, Ele trocou de lugar conosco. Deus tinha falado para o Pedro, se você não comportar, a morte vai vir sobre ti. Mas quem que desceu para morrer no nosso lugar? Jesus. Então veja, o Pai decidiu punir o seu próprio Filho, o Senhor Jesus,
para que você pudesse ficar com o restante que é completamente de coisas boas. Então veja, na cruz o que aconteceu foi justamente isso. O Senhor Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar, para que nós podemos tomar agora o lugar do próprio Deus. Para que a gente possa sentar na própria cadeira do Senhor Jesus. Vixe, Mateus, agora está falando heresia. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se eu e você simplesmente aceitarmos o Senhor Jesus, para Deus, tudo que a gente uma vez deveu para Ele, alguma dívida, alguma coisa errada que a gente tinha feito, é tudo pago na cruz do Calvário, na hora que a gente aceita o Senhor Jesus. Então veja, o que aconteceu na cruz do Calvário? Quando Jesus foi lançado na cruz do Calvário, Deus pegou todo o pecado que estava sobre você e colocou nele. E aí ele decidiu punir quem no seu lugar? O próprio Filho. Era para ele derramar a ira dele sobre você, mas ele derramou a ira dele em quem, meus irmãos? No seu Filho Jesus. Então, se ele pegou toda a sua desgraça e jogou no Filho, agora ele não precisa te punir mais. Por quê? Porque ele já puniu o Filho. Ele já puniu o Filho. E Deus, por acaso, ele vai punir 2 vezes o mesmo pecado? Por acaso Deus é louco de cobrar a dívida de 2 pessoas? Não, Deus não é vagabundo, safado, não é o nosso Deus. Então veja, quando eu conto para você a boa notícia de que todos os seus pecados foram levados na cruz do Calvário, essa devia ser motivo para você se alegrar todo dia da sua vida. Porque se Deus tirou de você o teu pecado, o teu erro, e colocou no Filho, e já puniu o Filho, significa que Ele nunca mais vai precisar te punir. Mateus, mas eu continuo pecando. Eu sei, gente, mas para pensar um pouco, seja inteligente, você tem que ser inteligente. Quantos aqui são inteligentes? É porque as pessoas não pensam muito. Aí elas ficam achando que Deus só perdoou os meus pecados do passado. Mas não faz nenhum sentido isso. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi quantos anos atrás, gente? 2000, você era nascido? Não, então vê, não tem essa de passado, presente e futuro. Deus pegou todo o pecado da humanidade, mesmo aqueles que nem tinham sido acontecidos ainda. Oh, glória. Então veja, Deus pegou todo o seu pecado. Ele não pegou só o pecado seu antes de você aceitar Jesus. Ele pega todos, todos. Quantos anos você quer viver na sua vida? Você quer viver do 0 até quanto? Quanto você quer viver? Fala aí. 100 anos, uma irmã falou aqui, quero viver 100 anos. Quantos querem viver 100 anos ou menos? Quantos querem viver mais? Aleluia. Então o que Deus fez? Será que Deus ele falou assim, não. O Renan, ele vai se converter com 20... Quanto você se converteu? 24? 23, forte, hein? Renan vai se converter com 23. Então vou fazer o seguinte, vou pegar os pecados do 0 ao 23 e vou jogar sobre o meu filho Jesus. Mas dos 24 aos 80, ele que se exploda. Porque depois ele já vai ter o Espírito Santo, então ele que resolva. Você acha que Deus faz isso? Deus não é retardado quando ele vai fazer uma obra. Deus não é problemático. Deus não faz, ele não tem TDAH. Ele não faz as coisas pela metade. Ele não começa e para. Ele faz a obra completa. Então quando ele começou a perdoar o seu pecado, ele não perdoou a sua parte, ele perdoou tudo. Você não tinha nem nascido ainda. Olha pra cá. Você não tinha nem nascido ainda, mas Deus, ele já sabia tudo que você ia pecar. Ele já não sabia? Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Então ele já sabia todos os pecados que você ia cometer. Ele pega o kit completo e joga no filho dele. E fala, filho, agora eu vou te matar por conta dos pecados do Renan. Então quando Deus puniu o filho dele, ele jogou toda a punição que deveria ser jogada, na verdade, em você. Para que agora ele não precise mais punir você. Amém, meus irmãos? O que muda não é Deus, é o jeito agora que ele relaciona com você. Antes o pecado estava aceso. Quando o pecado está aceso, a ira de Deus também está acesa. Quando Deus vê pecado, ele fica bravo. Então, é interessante. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que o povo estava constantemente pecando. Então o que tinha que fazer? Uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício. E ele tinha que entrar na casa de Deus, chamava Santo dos Santos. Digo Santo dos Santos. E Deus morava numa arca de madeira. Numa arca, pensa numa caixa de madeira retangular, revestida de ouro. A Bíblia fala que dentro dessa arca
estava simbolizado todo o pecado da humanidade lá e todo o pecado do povo de Israel. Tinha as tábuas da lei dentro da arca. As tábuas da lei é o caderninho da tua mãe, que eu acabei de comentar com você. Estavam lá as tábuas da lei. Então aquele era um memorial de Deus. Assim como outras duas coisas, o maná e o cajado. Um aponta para a desobediência, outro aponta para a rebeldia e outro aponta para a reclamação. Todos apontam para o pecado, digo pecado. Então o pecado estava lá dentro da arca, dentro da arca, dentro da arca. Agora interessante, para Deus não irar com o povo e não ficar derramando ira, o que o sumo sacerdote, que era quem representava toda a nação, tinha que fazer? Ele tinha que entrar lá, pegar o sangue de um animal puro e jogar na tampa da arca. Na tampa. Ele espirrava. A palavra na Bíblia é aspergir. Ele espirrava o sangue na tampa. Na tampa. Por que na tampa, gente? Por quê? Porque Deus está no céu. Então veja, quando Deus olhava para baixo, para a arca, sem o sangue, o que ele viu? O que estava dentro. O que estava dentro? O pecado. Então, sem o sangue, Deus vê o pecado. Quando Deus vê o pecado, Deus fica bravo. Porque Deus odeia o pecado. Alguém está comigo aqui? Mas uma vez por ano, um animal inocente era sacrificado. Então, quando Deus olhava, Deus viu o quê? O sangue. Então, Deus é simbólico isso e profético. Quando ele olhava e o sangue estava espirrado, era como se o sangue estivesse encobrindo todo o pecado que estava embaixo. Então Deus respirava e falava: alguém morreu. Então estou satisfeito. Alguém morreu por conta desse pecado aqui. E por um ano Deus ficava de boa. Alguém está comigo? Diga amém. Hoje, quando Deus olha para você, sabe por que ele não fica mais irado? Porque ele vê o sangue. Só Mateus, mas eu pequei. Só Mateus, mas eu pequei. Mas o sangue, ele não foi aplicado só uma vez na sua vida, de maneira que agora ele precisa ficar sendo aplicado todo ano. Porque o que o autor aos Hebreus fala? Que no Velho Testamento tinha que fazer sacrifício todo ano e todo dia. Por quê? Porque o sangue de animais é um sangue que não pode, né, não é perfeito. Mas quem que derramou seu sangue na cruz do Calvário? De uma vez e por todas. Então agora o sangue que você recebeu, primeiro, ele é um sangue permanente na sua vida. Alguém queria ter uma camiseta preta permanente que nunca estraga? Alguém queria ter uma camiseta preta que não desbota? Alguém aqui queria ter uma camiseta preta que você pagasse R$1.000 nela, que seja, mas você ia poder usar para sempre e daqui 30 anos ela ia estar exatamente da mesma qualidade? Você queria, né? Mas não dá. Sabe por que não dá? Porque tudo estraga. O sangue de animais, uma hora estragava. Mas o sangue do Filho de Deus, ele foi permanentemente aplicado sobre a sua vida. Permanentemente aplicado. Você consegue entender, filho? Você consegue entender, filho, por que no Antigo Testamento Deus mandava matar? Porque o pecado estava sempre em evidência. O pecado, Bia, estava sempre sendo colocado, estava sempre sendo levantado, e o sangue dos animais nunca era suficiente para cobrir todo o pecado. Então toda hora Deus ficava bravo, aí tinha que ter um sacrifício para acalmar. Deus ficava puto, desculpa a palavra, e tinha que ter um sacrifício para acalmar. Deus ficava bravo de novo, e aí tinha que ter mais um sacrifício. Não, mata um boi maior, mata uma ovelha, mata uma rolinha, mata um pássaro, mata e vai matando. Por quê? Porque esse Deus, ele está bravo por conta do nosso pecado, e a gente tem que ficar derramando sangue inocente de animal. Mas Jesus Cristo veio de uma vez por todas para derramar sangue, e para que nunca mais nenhum sangue precisasse ser derramado. Então olha para cá, quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue, o Pai ficou completamente satisfeito. Entendeu? O sangue de Jesus, ele é um sangue que traz uma saciedade completa para o Pai. Traz uma saciedade completa para o Pai. É como se você tivesse, é como se no Antigo Testamento Deus tivesse com sede. Imagina que você jogou 3 horas de bola. Imagina que você ficou... Imagina, moça, que você foi fazer você foi fazer uma corrida no parque, você correu 45 minutos. Né? Imagina que você foi para a academia e você colocou na velocidade 9.7 e você correu 1h15.
Ainda colocou inclinação. Você vai terminar a academia, você vai estar como? Primeiro, magro, parabéns, você é um vencedor. Você não é gordo, você é o vencedor, aleluia. Você não é como eu, você é top. Aí você vai no Mac do lado e engorda tudo. Mas vamos supor que você sai. O que você quer, Fabrício? Você quer água? Quem quer água? Sedentes. E aí você fala, dá-me de beber. Você sai da academia, imagina, você sai da academia, né? Smart Fit está lotado, você fala assim, você exclama, dá-me de beber. Alguém fala, o retardado aqui. Aí chega teu companheiro de treino, ele traz um copo de 100 ml para você. Só que o copo só está assim preenchido. Aí te dá. Aí você toma, né? Sacia? Sacia ou não sacia? Aí você vai, fala, agora eu vou fazer, sei lá, elíptico. É isso? É assim que chama aparelho? Tá ligado aquele aparelho? Tem que ficar elíptico, né? Os irmãos não são fitness, ninguém entende nada sobre esse assunto aqui. Ninguém entende nada aqui, ninguém entende nada. Aí você vai fazer o elíptico, aí você fica o dobro de cansado. Porque o primeiro copo não tinha saciado nem 1/5, nem 5% da sua sede. E agora tudo que você mais deseja, eu lembro que uma vez eu e o Robert, a gente fez jejum de 40 horas, não só sem comer, a gente fez, porque sem comer eu sempre faço, né, 40 horas sem comer nada, mas a gente fez sem beber também, você lembra daquilo? E eu ministrei louvor. E quando você ministra louvor, não sei se você percebe a Rebeca, eu tinha uma época que ela ficava com um galão de 4 litros aqui. Deixava, tinha uma época que ela colocava o filtro aqui. Eu ministrei louvor, e numa época que não tinha retorno de fone. Ou seja, o que isso tem a ver, Mateus? Quando você não se ouve, que você está pregando, você esforça muito mais sua voz. Aí eu lembro que eu terminei de ministrar o louvor, e eu falei, eu tenho sede. Mas não podia tomar água, eu estava de jejum. Eu lembro que quando acabou o jejum, 12:00, eu literalmente saí correndo aqui fora, porque eu tinha deixado uma água congelada no meu carro. Aí eu peguei aquela água, aleluia. Eu trouxe para mim e para o Robert, a gente simplesmente... E aí eu jogava nele, aí ele tirou a camiseta, eu comecei a jogar. Aí eu tirei a minha camiseta, aí a gente começou a... Aí você sai do elíptico, aí você grita de novo, tenho sede. Aí seu companheiro vem. Dessa vez ele vem com um copo menor ainda, com um copo de café. E o copo de café está pela metade. E a água está quente. Aí ele fala, essa é a única água da academia. Olha para cá. No Antigo Testamento, era tanto pecado, tanto pecado, tanto pecado. Mas o sangue de animais era como se fosse um pequeno gole para o Senhor. Ele até sente um pouco saciado. Mas logo no dia seguinte, Deus já vai estar irado de novo. Por quê? Porque já tem o arraial, já está pecando. Agora, olha para cá, na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, meu filho, foi o maior galão de todas as águas que você pode imaginar na sua vida. Que foi servido para Deus. Quem se alimentou do sangue, olha para cá, isso é muito importante você entender, foi Deus. A aliança não tem nada a ver com você, primeiramente. Quem estava irado era Deus. Aí é como se o sangue de Jesus fosse a saciedade completa. Aí Deus bebe um copo, bebe outro copo, bebe outro copo, bebe, 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 bebe. E ele bebe a ponto de ele ficar saciado por todo o pecado antes, desde Adão, até ele, e até o último homem, que nem nasceu ainda. Deus já bebeu a saciedade por conta do pecado daquele. Quando Deus termina de tomar essa água, que é o sangue de Jesus, Deus fala assim, eu estou saciado. É por isso que hoje, filho, você precisa entender o quanto que Deus já está saciado. Saciado com o quê? Com o sacrifício do seu próprio filho.
Então hoje ele não vai mais sentir sede de te matar de novo, de ficar irado com você por conta do pecado que você comete, porque você já está dentro do Filho. Você é participante dessa obra poderosa. Alguém está comigo aqui nessa noite? Eu nem comecei a pregar ainda. Mas eu sinto o encargo de compartilhar isso nessa noite. Mas eu quero falar com você sobre 1 Crônicas 21. Eu vou ser rápido. Nisso aqui, pelo menos, porque eu já gastei muito tempo. Mas, a Bíblia fala em 1 Crônicas 21, né? Que, pode deixar no verso 1, só vou ler o verso 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o quê, meus irmãos? Não, fala como um crente vencedor, levou Davi a fazer o quê? Aleluia, parece morto, agora você falou como um crente vitorioso, do povo, ok. Então tem um grande problema em fazer isso. Por quê? O que é recenseamento? Contagem. Por que na antiga aliança, por que na época de Davi era pecado? Você vai ver que Deus ficou bravo com isso aqui que Deus fez. Por que era pecado contar? Por quê? Porque o rei daquela época, o rei de Israel, ele tinha que confiar única e exclusivamente no Senhor. E quando ele contava ao povo, ele estava querendo saber qual que era o tamanho da força natural dele. Porque como que os reis sabiam naquela época se valia a pena ir para a guerra ou não? Deixa eu fazer um exemplo básico para você entender o que eu estou falando. Imagine que a Argentina mandou uma mensagem em 2023 para o Lula, que é o novo presidente, e falou assim, é o seguinte, quero medir armas com você. Eu vou entrar em guerra com você. Então qual que vai ser a primeira coisa que o Lula vai fazer? Obviamente, ele vai contar o exército. Alguém está me acompanhando? Diga amém. Ele vai ver qual que é o último dado do exército da Argentina. Vamos supor que seja 100 milhões de soldados na Argentina. Acho que não deve ser tudo isso. Acho que a população lá deve ser menor que isso, inclusive. Mas ele levanta o recenseamento do Brasil e ele descobre que aqui são 200 milhões de guerreiros. Não é tudo isso também, porque é o próprio Brasil que tem tudo isso. Então veja, isso é uma maneira, uma estratégia natural de guerra. Então ele vai chegar numa conclusão óbvia. Com 200 milhões eu consigo enfrentar 100 milhões. 200 mata 100. Se alguém está comigo, diga amém. Mas diante do Senhor não podia. Por quê? Porque você vai ver que no Velho Testamento Deus gostava de colocar 300 contra 100 mil e vencer. Deus gostava de falar, quantos, eu até preguei sobre isso, né? Acabe, quantos que tem aí? Tem 7 mil. E lá tem quantos? 120 mil. Então agora você vai ver o que meu braço vai fazer. Porque não é a força natural, é o Espírito. É o Espírito. Deixa eu só pegar de quebra aqui, líder de célula. Você precisa aprender que não são os dons naturais que tem na sua célula. Não é a quantidade de pessoas que tem lá que determina o estrago que você vai fazer no inferno. Não é o tamanho de alguém, não é a idade de alguém que determina o quanto que Deus pode fazer através da vida dele. Sabe por quê? Porque Deus pode pegar um jovem desacreditado chamado Davi e falar, levanta contra Golias, que hoje eu vou dar vitória através do menor. Porque o segredo, filho, é a unção de Deus. Diga assim, levanta sua mão direita, diga, eu carrego a unção de Deus. Aleluia. Sai fazer Enem amanhã, confia na unção de Deus. É óbvio, Mateus, eu fui um vagabundo, não estudei nada. Então provavelmente você vai ter que estudar um pouquinho. Talvez você não vai passar amanhã, talvez você vai ter uma nota ruim. Mas veja, até nessas coisas naturais, eu prefiro confiar na unção que eu carrego. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, tem outras pessoas mais capacitadas do que eu. O candidato que está lá, ele tem um inglês triple avançado, ele morou na Inglaterra há 4 anos. Você não fala nem verbo to be direito. O cara, ele, tá na 2ª faculdade, já fez MBA. O cara, ele é forte, você tá sobrepeso. Aí ele entra na entrevista com o terno da Armani. Você entra lá, o terno que você tinha parou de servir. Eu tô pregando para mim mesmo, aleluia. Mas deixa eu falar algo para você. Ele entra confiado na justiça e na força própria. Você naquele dia falou, Senhor, eu sei que eu não posso, mas eu sei que eu tenho algo que ninguém tem, a bênção. A bênção está sobre mim. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. A unção está sobre mim. A unção está sobre mim, a capacitação está sobre mim. E aí, de uma maneira inexplicável, o chefe escolhe você.
Ah, você não crê nessa verdade, em nome de Jesus. Você precisa parar de contar sua capacidade natural. Para esse encontro aqui, filho, Deus vai determinar coisas maiores para você. Deus vai liberar coisas maiores. Você mesmo, você não tem poder de convencer ninguém, mas o Senhor, Ele vai entrar na história. Desliguei. Me ajuda aqui, varão. Desliguei o negócio aqui. Aleluia. Aleluia. Aqui tá muito virado para lá. Vira para mim. Ih, meu Deus, foi um milagre. Agora vai acontecer um milagre maior aí. Ah, fala marra. Quando o ungido toca na caixa. O técnico de som tocou 1 hora, não fez nada. O ungido tocou. Zoeira. Aí ele fala, é desgraçado, agora você vai ver também. Mas aí, a Bíblia fala, parou de funcionar, viu? Eu amaldiçoei o ungido. Aleluia, voltou. Ok, mas é interessante, a Bíblia fala que Davi, ele decidiu levantar o censo, Deus perdeu a linha com ele. Claro que perdeu, porque Deus falou, tá louco, tá confiando na força própria. Aí Davi pediu perdão. Mas veja, o que Davi fez? Davi pecou. Diga, Davi pecou. Quando tem pecado no Antigo Testamento, o que acende de Deus? Ah, você está comigo nessa noite. E aí, meus irmãos, Deus chega em Davi, vai para o verso 9, por favor. Davi fala, eu pequei. Senhor, eu pequei. Aí Deus fala, você pecou? Então o Senhor disse a Gade, o profeta de Davi, avance. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Você lembra que eu contei a história do Uber para você? Que o Uber, ele acreditava que Deus estava irado com ele. Eu e o Samuel, nós estávamos lá, a gente pegou o Uber. Vou só refrescar para quem não estava. Aí depois eu comecei a conversar com ele. Ele falou, porque você está ligado, quando Deus te mostra o propósito dele. Aí de você, se você não seguir. Se você não seguir o propósito de Deus, vem o ai de Deus. Aí eu falei, como é o ai de Deus? Ele falou, o ai de Deus é muito simples. Deus chega em você e fala, te dou 3 opções. Você lembra dessa história? Escolhe aí, um câncer, uma perna amputada ou um ente da sua família que vai morrer. Todas as vezes que eu contei esse exemplo, isso não foi uma história que eu ouvi, não. Eu estava no Uber, eu ouvi isso do Uber. E toda vez que eu contei para você essa historinha, que eu já contei umas 5 vezes, eu falei assim, que Deus é esse que esse cara serve? Que Deus? Como se fosse um Deus diferente do nosso. Veja, o Deus é o mesmo que nós servimos. O problema é que ele ainda está na antiga aliança. Ele ainda está relacionando com base naquilo que ele pode fazer para Deus. Então o Deus é o mesmo. E o Deus da antiga aliança, o Deus que vê o pecado, o Deus que fica irado com o pecado, é esse Deus do Uber. É a mesma coisa. Da onde que esse cara tirou isso? Da Bíblia. Olha aqui, está escrito. Estou dando a você 3 opções. Ah, Mateus, você não leu ainda as opções. Vou ler o que Deus falou para Davi. Escolha uma delas e eu executarei. Avança. Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha entre... Aí a primeira que Deus deu, 3 anos de fome. 3 anos de fome. Essa é a primeira opção que Deus dá. Segundo, 3 meses fugindo dos seus adversários. Perseguido pela espada deles. Ou 3 dias da espada do Senhor. É o seguinte, Davi, ou dá 3 anos de fome, catástrofe natural. Ou eu vou levantar os seus inimigos contra você, ou vai ser a minha própria espada. Então, quando você vê pessoas que falam desse tipo de Deus, é o mesmo Deus que nós servimos, Jeová Jirê, é o Shaddai, Jeová. É o meu e o seu Deus. O problema é o jeito que eles se enxergam diante desse Deus. Estão lá atrás ainda. Então, quando você chega alguém e fala assim, a espada do Senhor vai vir contra você. Eu vi os irmãos fizeram essa pergunta política para mim. Eu vi um cara que ele estava pregando, né? E ele falou, e ele falava assim: o Lula vai perder! E eu não testifiquei das línguas dele. Não testifiquei. Talvez você já tenha passado por isso. É ruim julgar, mas é um julgamento que eu estou fazendo, você não sabe quem é, então eu vou julgar mesmo. Mas você não vai saber quem é, então não tem problema. Eu julguei porque eu falei, eu não testifico dessa língua. Uma vez a gente estava na Vide Velha e um cara começou a orar em línguas lá.
E todo mundo olhou um para o outro e falou, é como se a gente olhasse e falasse, você estava esse dia? Falou, não, essa língua aí alguém pôs a mão e falou, sai no nome de Jesus. Era demônio, porque demônio também fala língua estranha. Não estou falando que o cara estava endemoniado, mas eu não testifiquei da língua dele. E aí ele falou, vai perder! Se eu sou profeta, vai perder! Não, se liga. Aí acho que ele viu a merda que ele falou, mas se ganhar, vai morrer! E aí, irmãos, a igreja, parecia vocês quando eu falo da graça. O TK estava me mostrando, né? Outra igreja que os irmãos estavam cantando, hoje o que pede, Moisés não vai morrer. Já passou a ouvir o choro do PT. Aí eu fiquei pensando, como que fica um ambiente de igreja desse depois da eleição? É por isso que eu e você não confiamos nem em Lula e em Bolsonaro. Mas nós sabemos que a nossa resposta é mais elevada. Amém? Ah, Mateus, se o Bolsonaro ganhar, você ia ficar mais feliz? Eu ia ficar mais feliz, confesso. Mas o Lula não determina a minha posição diante de Deus. O Lula não determina se eu vou prosperar ou se eu vou retroceder. Porque pode estar rolando o que for no mundo, o que for no Egito, Isaac vai prosperar em tempo de crise. Mas veja, olha para cá, Deus está dando as opções. Por que que Deus está dando as opções? Aleluia. Tá treta aqui, aleluia. Sangue de Jesus. Tá chiando aqui, velho. Irmãos, por que que Deus está dando 3 opções de desgraça? Porque o pecado estava aceso. Porque Deus estava vendo o pecado. Olha para cá, não distrai com o Robert agora, ele está tentando me ajudar. Porque Deus estava irado. Quando Deus vê o pecado, Deus fica irado. Aí Deus está falando, ou é 3 anos de fome, ou é 3 meses da espada dos seus inimigos, diga misericórdia. Ou, a última opção, 3 dias da minha espada. Isto é, 3 dias de praga. Então o pregador que lança praga, hoje em dia na vida das pessoas, ele acredita no mesmo Deus que o nosso, ele só não está enquadrado na mesma aliança que eu e você estamos. Ele está relacionando ainda com o Deus do Antigo Testamento. Eu prefiro relacionar com a outra aliança. E ainda vou mandar o quê? Na terceira linha de baixo para cima. O anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Você lembra do anjo da morte que passou lá em Êxodo? Sim ou não? Agora o anjo do Senhor não vai passar lá no Egito. Vai passar em Israel mesmo. Assolando, destruindo, acabando. Por quê? Porque o pecado estava aceso. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Meu Deus do céu. Oh Senhor. E aí é interessante que Davi respondeu no verso 13. Vamos para o verso 13. É grande a minha angústia. É interessante, isso aqui me chama a atenção. É grande, diga assim, é grande a minha angústia. Por quê? Porque quem se relaciona com Deus com base na própria força, achando que ainda tem pecado, a angústia desse cara vai ser grande. Não vai querer vir para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar dele ouvir a notícia ruim. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Sabe por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Sabe por quê? Porque ele sabe o quanto que ele está devendo para Deus. E na concepção dele, quando ele sentar aí nesse banco que nem você está sentando, o pregador vai olhar para ele e vai falar, 3 opções te dou nessa noite. É verdade, irmãos, é verdade, é verdade. Quantos aqui já pensaram que Deus está bravo com você? Levanta a mão aí, por favor. E quando você acha que Deus está bravo com você, você quer se aproximar de Deus? Se tem um cara mais forte que você na escola e ele está bravo, você já não quer nem ir para a escola? Imagina Deus. Não quer se aproximar, não quer chegar perto. Esse é o motivo. Porque muitos irmãos ainda andam angustiados. Eles são filhos de Deus, mas eles andam sempre angustiados, condenados, debaixo de opressão, debaixo de acusação. Porque eles acham que o céu está contra eles. Eles acham que Deus está vendo o pecado deles e está vendo assim, eu vejo a tua masturbação. Eu vejo as besteiras que você faz sozinho. Eu vejo o jeito que você desonra os seus pais. Eu vejo o palavrão que você fala. E a partir do momento que você chegar perto de mim, vai ser 3 opções na sua cara.
Então, veja, uma vida dessa é uma vida de angústia, diga angústia. Mas mesmo assim, olha o que ele fala, é interessante. Prefiro cair nas mãos do... Pois é grande a sua misericórdia. É poderosa a misericórdia, mas a misericórdia não é tão boa quanto você imagina. Eu quero falar sobre isso também nessa noite. É interessante. Bom, eu escolheria de qualquer jeito a última opção. Por quê? Porque era 3 anos, 3 meses ou 3 dias, né? Eu sempre prefiro o mais rápido. Alguém também? Alguém também? Ok. Mas você vê, 3 dias deu problema, porque a Bíblia fala que em 3 dias Deus matou 70 mil pessoas. Agora, Davi, ele escolhe a opção de cair nas mãos de Deus, que é a terceira opção. Qual a opção, meus irmãos? Porque ele falou, eu creio na sua misericórdia. E aí, eu vou logo contar a história para você, porque se eu ficar lendo aqui, eu não vou acabar de pregar. E aí, se eu achar que eu tenho que ler alguma coisa, eu leio com você mais para frente. Mas é interessante, a Bíblia fala que, então, Deus fala, então tá bom, então é a terceira opção. Por quê? Porque Davi confiou na misericórdia. Agora, a misericórdia, ela não é suficiente para a gente se relacionar com Deus. Hoje nós relacionamos com Deus baseados numa nova aliança que se chama graça. Diga, a graça de Deus. A graça é aquilo que eu não mereço, mas recebo. Eu recebo aquilo que eu não mereço. Misericórdia é diferente. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Então veja, a misericórdia ela é menor do que a graça. Ela é menor. Na misericórdia você só não recebe a punição. Na graça, além de você não receber a punição, você ainda ganha presente. Alguém está comigo? Só rapidamente aqui, seu pai olha para você e fala é o seguinte, se você reprovar de ano, vai ser cinta na cara. Não vai nem ser na bunda, vai ser na cara. Aí você reprova de ano. E seu pai pode ser justiceiro, misericordioso ou gracioso. Se ele for justiceiro, o que ele vai ser? Cinta na cara. Cumpre a justiça, cumpre a palavra. Alguém está comigo? Diga amém. Se ele for misericordioso, o que ele vai fazer? Ele só não vai te dar cintada. Agora, se ele for um pai gracioso, além de não te dar cintada, ele ainda te dá presente. Então veja, Davi confiou na misericórdia. Hoje tem irmãos que eles estão toda hora confiando na misericórdia. Você já deve ter ouvido na sua vida... Opa, aleluia. Aleluia. Você já deve ter ouvido na sua vida assim, eu estou aqui nessa noite pela misericórdia de Deus. Você já ouviu isso? Então, veja, a misericórdia, ela é relativa. Primeiro porque Deus falou assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Davi confiou na misericórdia, mas era garantia que a misericórdia ia manifestar? Porque Deus manifesta misericórdia para quem Ele quer. A misericórdia é optativa. A misericórdia é opcional. A misericórdia, Deus decide se Ele dá ou se Ele não dá. Hoje, Deus não perdoa o seu pecado por misericórdia. Misericórdia é dó. Hoje, Deus não olha para você e fala assim, para o Dantas vai ter dó. Mas para o João não, para o João eu vou executar justiça. Não. Hoje a questão, olha para cá, presta atenção, filho. Hoje a questão do teu pecado não é questão de misericórdia, é questão de justiça. Olha para cá, isso é poderoso. Deus, ele não sente só dó de você. Ele não pode mais te punir por conta do teu pecado. Porque, eu já te falei nessa noite, porque ele já puniu o filho dele no teu lugar. Então hoje eu tenho a convicção que não é pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, é pela justiça de Deus que eu estou aqui. Deus, ele de maneira justa puniu o filho dele, para que hoje ele não precise mais me punir. Por isso eu tenho certeza hoje, eu não estou confiado na misericórdia aqui. Eu não estou confiado num Deus que no fim das contas ele só vai ter dó de mim. Porque é um problema, filho, se você achar que toda hora Deus está com dó de você, veja, é interessante, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, a misericórdia não exclui a ira. O pai que não bate, a tua mãe que tem um caderninho e ela ainda não te sabugou, não é porque ela deixou de estar brava, é porque ela está com dó do seu bumbum, mas ela continua estando brava. Então veja, hoje em dia, não é que Deus está assim, desgraçado, mas aí quando ele vai te bater, ele sente dó, mas ele continua bravo. Não é isso, não é isso. Não é essa aliança que nós temos com o Senhor. Não é que ele está bravo e ele quer jogar doença, mas ele fala, não vou jogar doença porque eu estou com dó. Ele vai para matar ele vai para jogar um câncer, ele vai para jogar um problema financeiro na sua vida, para você ficar 5 anos endividado, mas aí ele fala, não, eu estou com dó. Não. Hoje Deus não está mais irado. Não está mais. Não está mais. Não é misericórdia.
É o contrário, ele já puniu o filho dele, portanto agora para você, Deus está em paz com você. Mateus, e quando eu acabei de pecar, ele continua sorrindo e estando em paz para você. Você está entendendo? Essa noite eu estou pregando difícil. Você está entendendo? Olha para cá, quando você pecar, a Bíblia fala que nós não devemos pecar, mas quando a gente pecar, que a gente for contra a nossa natureza, que não quer pecar, mas às vezes a gente vai pecar, a gente pode levantar as nossas mãos para o céu e dizer, eu tenho certeza que Deus continua me amando, eu tenho certeza que Deus não está irado comigo pelo pecado que eu acabei de cometer. Alguém está comigo aqui nessa noite? Cutuca alguém e fala assim, Deus não está mais bravo com você. Aleluia, aleluia. Ok, eu não vou ler com você não, mas eu vou contar. A Bíblia fala que então Davi escolheu a terceira parte. Deus foi e matou 70 mil. Mais uma vez, gente, por que Deus matou 70 mil? Porque Jesus ainda não tinha vindo e não tinha perdoado o pecado. Então o pecado ainda estava aceso. Quando tem pecado, Deus fica irado. Deus matou 70 mil do seu próprio povo. Diga misericórdia. Mas ele não teve misericórdia. Ele executou juízo. Porque Deus é justiça, entendeu? Agora tem o pregador que ele fala, né? Deus é amor, mas Deus também é... Pois é, antes a justiça de Deus era para matar. Agora Deus, justamente, obrigatoriamente, ele tem que ficar bem com você. Aleluia. Quando alguém olhar para você e falar, se Deus é amor, mas ele também é justiça, você fala, glória a Deus que ele é justiça. Glória a Deus, porque por conta da justiça dele, ele já puniu o filho, portanto eu não serei mais punido. Por conta da justiça dele, ele já detonou o filho para que agora não tenha mais pecado sobre a minha vida. Mas a Bíblia fala que, além de matar 70 mil, Deus mandou um anjo para acabar com Jerusalém. Por quê? Eu fiquei pensando, porque é meio óbvio que quem tinha cometido o pecado era Davi. Então era como se fosse assim, Davi, o povo inteiro vai sofrer, mas a sua cidade vai ser acabada. A Bíblia fala que Deus mandou um anjo, e Davi viu o anjo. Quantos aqui queriam ver um anjo? Esse você não ia querer ver, acredite. Porque a Bíblia fala que Davi viu o anjo entre o céu e a terra. Eu não vou ler com você, depois você pode ler em casa, que eu não vou ter tempo. E o anjo estava com uma espada desembanhada. Desembanhada, irmãos, a espada fica embanhada, ela fica naquele bagulho, tá ligado? Bainha. Obrigado, viu? Mas aí você vê nos filmes, os caras fazem o quê? Né? Só no Star Wars que não é. Mas naquela época ainda era bainha. Agora você imagina um anjo, e a Bíblia ainda fala que o anjo estava com a espada apontada para Jerusalém. Espada apontada é juízo. Mas gente, olha aqui, pensa aqui comigo. É juízo de Deus. O juízo da tua mãe você consegue escapar. Você sabe quando a sua mãe ficava na passagem da cozinha para a sala, ela ficava, vai, passa. Então veja, esse é um tipo de juízo que dá para escapar. Faz alguma coisa, se joga por baixo. Joga uma coisa na cara dela e enquanto ela joga flor de farinha na cara dela, ela vai e se sai correndo. Pula pela janela se você estiver no andar baixo, no apartamento. Juízo do teu pai, juízo lá da diretoria, você pode até escapar, filho, mas quando é Deus executando o juízo, e se é Deus que está bravo com você? E se Deus manda um anjo para tua casa, e você abre a porta e tem um anjo falando assim, hoje Deus me mandou aqui para executar. Aí você fala, meu Deus do céu. Deus fala, o anjo fala, hoje eu vim matar. Não é Satanás que veio para matar, roubar e destruir, não, é o anjo. Por quê? Porque Deus está vendo o pecado. Foi tão tensa essa cena, depois você lê com carinho lá, que a Bíblia fala que o anjo estava na eira de Araúna. Araúna era um cara. Estava tipo no quintal de Araúna. E o cara estava malhando trigo, pisando no trigo, e estava junto com os filhos. A Bíblia fala que ele tinha 4 filhos. Quando os filhos viram o anjo, veja, você vê aparições gloriosas na Bíblia, né? Algumas vezes o anjo aparece, né? Por exemplo, quando Jesus nasceu, apareceu uma milícia de anjos no céu fazendo um cântico.
poderoso. Todo mundo olhou e falou, olha, anjos cantando. Não. Dessa vez era um anjo vindo executar a destruição. A Bíblia fala que quando os filhos de Araúna viram, eles saíram correndo. Por quê? Porque é o anjo da destruição. Alguém está me acompanhando aqui? E a Bíblia fala que Davi, junto com seus líderes, vestiram pano de saco, que significa humilhação, botaram a cara no chão e ficava, Deus, pelo amor de Deus! E Davi ainda falou algo poderoso. Davi falou assim, quem pecou foi eu, Senhor. Quem deve pagar o preço sou eu. Você sabe, esse é o Espírito de Cristo, de querer trazer a culpa para si. Davi tinha pecado e o povo inteiro estava sofrendo, não é? É assim que aconteceu com Adão também. Adão pecou e todo mundo sofreu. Mas Cristo, ele falou assim, eu não pequei, mas eu vou sofrer no lugar de todo mundo. O Espírito de Cristo, o Espírito vicário de Cristo. Isso é poderoso. É poderoso quando você vê, só de bandeja aqui de quebra, quando um líder de célula ele tem um espírito vicário. É poderoso quando você vê um discipulador. É muito ruim quando o líder de célula, toda hora ele coloca a culpa sobre os irmãos. O que não aconteceu? Os irmãos não têm compromisso. Ele está longe do Espírito de Cristo na vida dele. A mobilização lá, discipulador, o que aconteceu? Meus líderes não estão comigo, não. Não. Esse não é o Espírito. Esse não é. Quando tem um discipulador que chega em mim e fala assim, aquele irmão já não dá. Não dá porque você está atribuindo problema para ele. Porque Cristo nunca atribui pecado para o outro. Ele chama o pecado para si. Não, a responsabilidade é minha. Eu que vou para a cruz. Eu criei o homem, agora eu vou consertar o que eu fiz. Alguém está comigo aqui nessa noite? Não que Deus tinha errado, claro que não. Alguém está comigo aqui nessa noite, meus irmãos? Mas aí a Bíblia fala então que Deus, ele dá o escape. E ele fala para o profeta assim, fala para Davi. Presta atenção, gente, presta atenção. Eu vou amarrar a mensagem aqui. Você precisa entender. Fala para Davi que tem um jeito de resolver essa circunstância aqui. Veja, o anjo está com a espada desembainhada. Ele chama o profeta e fala para Davi, se ele vier aqui do meu lado, tem que ser aqui do meu lado, na eira de Araúna, no quintal do cara, e oferecer sacrifício. Olha para cá, tem mais uma coisa poderosa aqui. Eu queria estar lendo isso tudo com você, mas os irmãos acreditam em mim, sim ou não? Depois você lê aí, você vê o que eu estou falando é verdade. Tem mais algo poderoso aqui. Mesmo Deus no Velho Testamento, relacionando por meio da lei, ele nunca de fato quis se relacionar por meio da lei. Deus está a todo momento procurando mostrar a sua graça. Diga assim, eu preciso conhecer a graça do Senhor. Eu vou correr. A Bíblia fala que Davi sobe, chega lá na eira de Araúna e fala, Araúna, me vende essa terra, filho. Araúna fala, pega de graça, você quer sacrificar? Eu ainda dou os bois. E Davi fala assim, eu não vou oferecer nada para o Senhor que não me custe nada. Sabe por quê? Isso é profético também, isso é profético. Você pode aplicar do jeito que todo mundo você sempre ouviu falar. Não, você não vai dar nada para o Senhor que não custe nada. É verdade, mas profeticamente falando, presta atenção. Para você, a graça é de graça. Mas para o Senhor custou tudo. Custou o filho dele. Alguém está me acompanhando aqui nessa noite? Aleluia. E a Bíblia fala que Davi, então, ele foi oferecer o holocausto. Projeta para mim, essa parte eu preciso ler com você. 26. Davi comprou o bagulho. Coloca um pad aqui para mim. Pode subir a banda toda, pode ser. Olha o que diz o texto. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Oferecer um altar, irmãos, é levantar uma fogueira. Se alguém está comigo aqui, diga amém. Colocar uma grelha, começar a matar animal e oferecer. Agora, eu te pergunto, pensa comigo, como que foi esse holocausto? Imagina Davi chegando na eira de Araúna, e quem que estava lá? O anjo. E o anjo estava como? Com a espada apontada. Você imagina esse sacrifício, como que foi? Aí Davi chega lá, não sei se ele cumprimentou o anjo, né? Fala, a paz. Eu acho que ele não tinha coragem de olhar no olho do anjo. Entendeu o que eu estou falando? Porque a ira de Deus estava ali personificada na figura de um anjo. Irmãos, na moral, os irmãos ficam falando que pandemia foi a ira de Deus,
que hoje em dia Deus derrama a ira dele. Quando Deus de fato derramar a ira dele, vai ser na grande tribulação de novo, que ele vai derramar. Ele derramou nessa época que nós estamos lendo aqui. Hoje nós temos um período da graça, que Deus só está derramando graça sobre graça. Mas ele vai voltar a executar juízo. Gente, quando Deus executa juízo, é catástrofe muito maior. Você imagina o anjo tá lá. Você imagina como que é a cara do anjo, olhando para Davi falando, você veio sacrificar. Acho que Davi chega e fala, a paz. Imagina a tensão de Davi. Porque a qualquer momento o anjo podia perder a linha de uma vez por todas e já era, matar ele. Agora, olha que louco essa cena. Davi vai lá, mata o cordeiro, derrama o sangue e apresenta em holocausto. Todo o holocausto no Antigo Testamento era uma representação do que seria quando o Senhor Jesus viesse. No Velho Testamento eu já falei isso para você. Tinham muitos todos os dias. Mas depois o Senhor Jesus ele fez uma vez só. Quando tem holocausto, avança. Davi... Não, volta. Davi invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu. Deixa aí, sobre o altar de holocaustos. O fogo de Deus é a ira de Deus. A gente sempre clama pelo fogo, né? Quando está lá na cela, o líder fala, vamos encher, vem fogo, fogo. Sabe por que você clama pelo fogo? O fogo vem e você não morre. Porque hoje o pecado já foi perdoado. Então quando vem fogo é coisa boa. Mas na verdade o fogo de Deus é a linha perdida de Deus. Quando fala fogo no Antigo Testamento, é Deus cuspindo o tanto que ele está virado. É Deus fazendo assim, ó! Deus derramando o fogo dele. Agora, o que é interessante? Olha para cá. Quando existe um sacrifício perfeito, quem que pecou? Calamaê. Quem pecou? Quem que pecou nessa história? Quem que mandou levantar o censo? Naquela hora, está Davi e está o holocausto. Tem Davi e tem um boi, que não tinha feito nada aquele boi. Mas naquele dia ele morreu. E o fogo cai na cabeça de quem? Naquele dia, Deus estava falando assim para Davi. Davi, você pecou. Mas esse boi pagou o preço no seu lugar. Na cruz do Calvário, Deus estava falando assim. Aleluia. Na cruz do Calvário, Deus estava falando assim, humanidade, vocês pecaram. O fogo tinha que vir sobre a cabeça de vocês. Mas eu vou derramar sobre o meu filho. Quando tem um sacrifício perfeito, a ira sempre cai no sacrifício. Por que hoje a ira não cai sobre a tua cabeça, Davi? Quantos são filhos de Davi aqui? Você é filho de Davi. Que você é filho do Senhor Jesus também, irmão do Senhor. Por que a ira não cai sobre você? Porque já caiu na cabeça de Jesus. Mas sabe o que é o louco? Avança. Assim, olha para cá. Assim que a ira cai no holocausto, o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? O anjo está lá. Aí o anjo fala, tem um jeito só de resolver, faz o holocausto. Davi vem com medo do anjo, do lado do anjo. Me acompanha. Faz o holocausto, cagando de medo. Deus consome o holocausto. Quando Deus derramou a ira dele e consumiu, é Deus tomando um copo de água. Aí fala. Assim que Deus faz isso, o anjo então está com a cara amarrada. Aí o anjo faz assim, ó. Vem me dar um abraço, Davi.
Hoje, o Senhor não está com a espada apontada para você. E o apóstolo Paulo, ele escreve assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, Deus não está com a espada apontada mais para você. Quando tem o sacrifício, Rian, a ira de Deus cessa. A ira de Deus cessa. Mas você fala assim, Mateus, mas aí depois, outras vezes, Deus ficou bravo de novo no Antigo Testamento. Eu já te falei isso. Porque aquele holocausto que Davi fez, só serviu para aquela ocasião. Por quê? Porque era um holocausto imperfeito. Porque era um sangue de animal. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus derramou sangue de uma vez por todas. E hoje, quando a gente vem para um culto, não tem um anjo aqui com a espada virada para você falando, cultua direito. Adora. Não vou matar todo mundo aqui. Escolhe 3 opções eu tenho para você. Não, meus irmãos. Isso tudo só acontece quando o pecado está em evidência. Se tem pecado na tua vida, filho, então você tem que ser o homem com mais cagaço de todos. Mas na nova aliança o Senhor falou assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Então hoje, irmãos, nós podemos chegar confiados no Senhor. Nós podemos chegar na convicção de que Ele nos ama. Nós podemos chegar diante do Senhor com o coração livre de qualquer tipo de condenação. Hoje nós podemos liderar a célula na casa de Deus e se alegrar. Vocês sabem, esse capítulo aqui acaba. Vai ter vezes que os capítulos acabam na Bíblia, mas a história continua. Quando aconteceu isso, vai para o capítulo 22. Só quero ler o primeiro versículo com você. Quando Davi viu o poder do sacrifício, o poder do holocausto, olha o que ele falou aqui, lê comigo. Então disse Davi, esse é o lugar para o templo de Deus. Você lembra que eu falei com você semana passada, que Davi tinha desejado construir o que para o Senhor, meus irmãos? Uma casa. Ele tinha desejado construir uma casa, mas é como se o assunto tivesse ficado um pouquinho de lado. Mas quando ele teve a experiência de ver que Deus tinha perdoado ele através do sacrifício, ele fala lá na Eira de Araúna, ele fala, a casa de Deus vai ser aqui. Em outras palavras, vai ser aqui aonde? Vai ser nesse lugar onde existe provisão. Vai ser nesse lugar onde o holocausto é levantado e Deus responde com fogo, e ao invés do fogo cair sobre a minha cabeça, o fogo cai sobre a cabeça do holocausto. Fica de pé no seu lugar nessa hora. Fica de pé no seu lugar, se você puder, levante as suas 2 mãos. O Espírito Santo, hoje nós não estamos mais debaixo da ira.